O vídeo que você vai ver agora é só uma parte de uma aula que eu dou toda terça-feira às 17 horas aqui no YouTube. Eu tenho certeza que com essa aula aqui você já vai aprender muita coisa, mas já aproveita, deixa o seu gostei e clica nas notificações aqui para ser avisada quando eu estiver ao vivo na terça-feira às 17 horas. Se você tem aquela expectativa de que adolescente é rebelde mesmo e de que é assim que as coisas funcionam e tá tudo bem, talvez você forme um adolescente rebelde mesmo, que não tem limites. Se você tem expectativa de que o seu adolescente não vai ter nenhuma crise de choro, nenhuma crise de autoestima, talvez você tenha problemas de crise de choro e crise de autoestima, porque você talvez exija demais deles. E é muito engraçado, gente, porque a maioria das vezes os medos que nós temos nos levam diretamente a que aquela profecia, né, aquele medo que a gente tem, ele se autorrealize. Isso acontece muito, né, gente? Então imagina o seguinte, eu tenho medo, por exemplo, que o meu filho saia de casa. E aí, com isso, eu vou lá e começo a tentar controlar tudo, a saber tudo. Eu preciso saber com quem ele está falando, eu preciso entender com quem que ele está andando. E aí, com isso, você cria exatamente o clima que faz alguém não querer estar lá, aquele clima de excesso de controle. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma história que eu acompanhei, a menina tinha sempre as melhores notas. Ela era, assim, uma boa aluna, muito esforçada. Muitas vezes ganhava prêmios da escola. Os pais estavam lá o tempo inteiro falando sobre como ela era inteligente. Até que um belo dia, com aquela pressão toda de ser inteligente, de ter as melhores notas, uma amiga dela convidou ela para um passeio e aí tomaram uma garrafa de vodka, porque a amiga estava com problemas em casa e sabia que beber ajudava a desestressar, porque ela via o pai bebendo e falando: não, hoje eu preciso, hoje eu mereço. Né? Hoje o dia foi puxado. E aí as duas tomaram juntas uma garrafa de vodka. A menina chegou em casa completamente alcoolizada, passando mal, aquela cena toda super difícil. Os pais desolados, porque não sabiam o que fazer, meu Deus do céu, como que isso foi acontecer. E aí, o que que aconteceu? Foram lá e, pum, é castigo para tudo quanto é lado, né? Corta tudo, corta a amizade, essa pessoa não vai te levar para lugar nenhum, quero saber tudo o que está acontecendo. E isso criou nessa menina uma vontade enorme de preciso sair dessa casa. Eu tive um dia que as coisas foram difíceis, ninguém me entendeu, porque ela não sabia explicar, ela não sabia falar o que estava acontecendo. E aí fechou o círculo do tipo, perdemos a mão, alguma coisa aconteceu, e virou um negócio que se tornou insuportável. E a motivação dela, vou passar no vestibular fora de São Paulo, porque eu não quero morar aqui. Aí prestou Unicamp, prestou um monte de coisa ali, porque queria morar fora. Será que é essa a motivação? E aí os pais, depois, quando viram ela estudando, falaram, não, beleza, agora tá tranquilo, porque ela tá estudando, né? Só que eles não conseguiam ver esse outro lado. E eu tô aqui para você não se desesperar, porque justamente o problema foi exatamente esse. O medo que os pais tinham da menina desandar na vida, ou dela ir embora, deles perderem o controle, fez eles tentarem ter controle demais e, consequentemente, fez ela querer ir embora e sair. Às vezes, o problema é outro. Você tá tão tranquilo, tão relaxado, que assim, não, eu não vou cobrar, eu não quero fazer com que eles passem por isso, a adolescência é um momento difícil, então não vou interferir, que aí você não sabe nada do que o seu filho está fazendo. E ele fica o tempo inteiro procurando limite. Por exemplo, um caso que eu acompanhei, aonde o menino ele estava ali de alguma maneira estudando, uma hora ele desandou e os pais, não, tá tudo bem, né? Faz parte da adolescência, é um momento difícil. Aí o negócio começou, as notas começaram a piorar. Falam, ó, você já é grandinho, então é melhor você resolver isso. E ele não fez nada para isso, chegou no final do ano, repetiu de ano. Aí, quando repetiu de ano, meu Deus do céu, ele é um irresponsável, ele não faz nada. E quando você vai ver, na verdade tem a exata ausência de limites. Dos dois jeitos. O excesso de controle e a ausência de limites causam consequências muito, muito parecidas psicologicamente em termos de comportamento para uma criança ou para um adolescente. E para você que está aqui me acompanhando, a gente precisa primeiro entender quais são as suas expectativas. Quando você tem clareza sobre as suas expectativas, fica mais fácil de você entender quais são as expectativas reais ou realizáveis, quais são as expectativas que são super expectativas, quais são as expectativas que talvez, assim, você pode esperar um pouco mais dessas crianças, desses adolescentes aí. Entende? A minha provocação para você aqui é tentar ajudar você a pensar. Então, uma das tarefas que a gente tem aqui para você é, coloca no papel
Quais são as suas expectativas? E de verdade, gente, a gente pula essa parte. Eu sei que eu falo aqui para você colocar no papel, você faz de cabeça e você acha que a sua tarefa está pronta. Não, ela não está. Os meus alunos de matemática fazem a mesma coisa e adivinha só o que acontece com eles na hora da prova, na hora que a gente é cobrado pelas expectativas. Não funciona. Então, se você quiser realmente ajudar o seu filho ou a sua filha e entender um pouco mais sobre essa adolescência, o primeiro passo é você entender sobre as suas expectativas. Pega um papel, pega uma caneta e tente escrever. O que eu espero do meu filho ou da minha filha em termos de educação? Né, em termos de como ele trata as outras pessoas. O que eu espero do meu filho ou da minha filha em termos de amizades? Com que tipo de pessoas que ele vai andar? O que eu espero do meu filho ou da minha filha em termos de decisões sobre certo e errado? O futuro profissional, as finanças, os relacionamentos. Coloca isso aí. Depois, você vai atrás de entender se essas expectativas elas são realizáveis. Outro dia a gente teve uma aula dentro do programa Meus Filhos Estão Sozinhos com a psicóloga Aline Camper. E o tema era justamente as expectativas. O tema era como fazer os seus filhos atenderem às suas expectativas. E, obviamente, a conclusão foi que não dá para a gente fazer eles atenderem às suas expectativas. Mas a gente pode tentar entender quais são as suas expectativas que são reais. Esperar que uma criança de 7 anos de idade leia super bem, escreva super bem e seja completamente autônoma é esperar demais. Pode acontecer? Pode acontecer. Se isso acontecer, melhor, mas não é para você esperar. Normalmente, quando os pais esperam isso, o que eles fazem? Tentam alfabetizar a criança antes da hora, e isso, hoje, a gente já sabe que causa coisas como síndrome do pânico, crise de ansiedade, quando essas pessoas são adultas. Então, você não quer isso. Mas, para isso, você precisa entender quais são as expectativas. Entende? Então, quando a gente tem expectativas sobre o outro, essa expectativa cria uma tensão que faz com que as brigas aconteçam, brigas desnecessárias, e faz com que a gente desenvolva exatamente aquilo que a gente está com medo. E aí, já que a gente falou de expectativas, eu falei de medo, quais são os seus medos? Tenha clareza sobre os seus medos. Para você ter uma ideia, um dos maiores medos que eu vejo os pais terem é do filho ser um Zé Ninguém, não virar ninguém na vida, não ter sucesso